Olá, seja muito bem-vindo ao Portfólio Global. Aqui a gente fala de diversificação, os principais instrumentos, as principais estratégias para você diversificar seus investimentos, dolarizar seu patrimônio e encontrar as melhores alternativas para melhorar a sua rentabilidade. Falando, claro, de cenário internacional. Hoje a gente recebe aqui para um bate-papo sobre cenário e todas as movimentações que a gente tem visto recentemente no mercado financeiro americano. O Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, está aqui conosco. Muito bem-vindo mais uma vez aqui no Portfólio Global. Marco, sempre bom bater esse papo contigo. Olá, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Atualizando agora o passaporte, né? Um Portfólio Global. Vamos falar um pouquinho sobre investimentos internacionais que já faz parte, né, do dia a dia do brasileiro. Tem cada vez mais acesso, mais produtos, né? E principalmente o cenário vem surpreendendo positivamente nesse ano de 2023. Maravilha. Marco, antes da gente começar o papo efetivamente, falar aqui da nossa patrocinadora, falar da Avenue, que tem um QR Code aí na sua tela, tem link na descrição do vídeo, também tem nas nossas plataformas, né, todo o acesso para você ir até o site da Avenue, entender um pouco melhor como é que funciona para você abrir sua conta e aproveitar, claro, tudo que a gente conversa aqui no Portfólio Global, tudo que a gente fala aqui no Portfólio Global, para você colocar em prática, para você conseguir dar andamento na estratégia em parceria com a Avenue, que está sempre aqui com a gente. Bom, Marco Saravalli, a grande questão é a seguinte: investidor que está fazendo movimentos internacionais, investidor que está buscando investimento lá fora, olha para um cenário como a gente tem visto. Elevação de taxa de juros, talvez tenha chegado no pico, mas juro alto, inflação alta lá fora, Estados Unidos, Europa, enfim. O que muda numa estratégia ou como adequar uma estratégia de investimento num cenário que vem se tornando aí um tanto quanto desafiador quando a gente fala em muitas das empresas? Depois a gente fala de tecnologia, mas na maioria das empresas tem se traduzido aí num ambiente um tanto quanto desafiador para os investidores. Bom, como que fica essa estratégia? Primeiro, acho que sempre quando a gente fala de juros altos, a gente lembra das estratégias baseadas talvez muito menos em renda variável e mais em renda fixa, né? E até parabenizando não só o trabalho que a Avenue tem feito, outras corretoras, enfim, dado muito acesso, né? E a gente sempre olha como investimentos internacionais, a gente acaba falando de ações. Eu quero ser sócio da Apple, eu quero ser sócio da Disney. Mas você pode ser credor dessas empresas, você pode se tornar um investidor, né, financiando essas companhias. Então hoje, por conta desse cenário de juros mais altos, isso o brasileiro tem explorado cada vez mais, né? De novo, o Avenue e outras corretoras tem ficado cada vez mais presente. Então hoje você pode financiar, mas o mais interessante que brasileiro, isso no mundo todo, mas isso existe esse viés, é muito comum. A gente acaba não financiando a Apple, não financiando a Microsoft, né, em termos de financiamento, né, de renda fixa, né, e a gente acaba financiando quem? O Itaú, o Bradesco, a Embraer, outras grandes companhias que têm sua estrutura de capital lá fora, que conseguem captar no mercado internacional e a gente consegue financiar. Então, nesse mundo de juros mais altos, os brasileiros aceleraram muito as alocações na renda fixa. Isso aqui internamente a gente consegue ver todos os dias, todos os meses, com os dados da Ambima, por exemplo, né, publicados. Então, saindo muito nesses últimos 6, 12 meses da renda variável, reduzindo suas posições em fundos e até multimercados, para aumentar suas posições em títulos, né, ou outros instrumentos de renda fixa. E isso também tem aumentado muito, até inclusive tem sido diversas capas de jornais, de reportagens aqui da BMC News, de quanto que o investidor tem acelerado também seus aportes no exterior, e grande parte disso, né, uma parte relevante tem sido a alocação em renda fixa. Tá? O único alerta que eu deixo, o alerta que para você que é investidor e já conhece o investimento aqui no Brasil, por exemplo, o Tesouro Direto, outras alocações, que lá nos Estados Unidos o conceito se assemelha muito mais a um pré-fixado do que ao nosso famoso CDI, o nosso famoso pós-fixado. Tá? Quando a gente fala de um bond, a gente fala de alguns instrumentos. Então é muito mais comum, isso pode trazer alguma volatilidade, ao mesmo tempo pode trazer oportunidade, pode trazer valorização. Né? E muito cuidado também, que a gente acaba pegando, sendo investidor de empresas nacionais, e as empresas nacionais são mais voláteis, oscilam mais as ações e também os bons, né? Vamos pegar o caso aqui polêmico, eu acho que do curto prazo, são as companhias aéreas, né? No mundo todo,
Mas aqui no Brasil, Azul, Gol, Latam, essas empresas têm bons, têm financiamentos internacionais, você pode ser credor e às vezes abre, né, um spread muito grande. Então, se está abrindo um spread muito grande, pode ser uma oportunidade, ao mesmo tempo pode ser um risco exagerado por algum motivo. O mercado pode estar lendo que essa companhia está aumentando muito a probabilidade de entrar em default. Então, muito cuidado com isso. Mas o resumo da ópera é juros altos nos Estados Unidos, né? A gente está gravando aqui no finalzinho de julho, esse encontro. Acabou de ter uma reunião do Fed, subiu os juros mais uma vez. E isso também, esse custo de capital tem alguma relação também com os juros nos Estados Unidos. Tá? Então, a gente consegue ter um retorno bom, saudável, né? Financiando até empresas nacionais brasileiras, que tem uma percepção de risco um pouco maior. Então imagina assim, você tem que pegar o risco americano, mais o risco Brasil, e aí mais o risco da empresa, e você chega no retorno mais ou menos exigido pelo credor. Né? Então hoje você consegue 4, 5, 6, às vezes 8% de retorno esperado num ano, num título dolarizado. Isso por conta dos juros mais altos. Assim como a gente viu pré-fixado aqui no Brasil fechar muito, em algum momento também essas taxas nos Estados Unidos, né, possivelmente em 2024, 2025, não estarão mais nesse atual patamar. Então talvez a gente não tenha mais bonds pagando tanto assim. O que é comum de uma empresa americana no longo prazo, pagar 2%, 3%, talvez 4%. Esse é o retorno natural. Então estamos talvez num patamar acima da média histórica americana, pelo menos recente, que abre oportunidade também para o investidor olhar não só ações ou títulos de renda variável, mas também de renda fixa, né? Principalmente os bons que são os mais conhecidos. Então, esse é o resumo. Você consegue alocar aqui, sendo super crítico, tá, o Felipe, e até também um ponto, né? Um ponto que o investidor tem que se atentar. Isso não é na Avenue, isso não é em outra corretora, isso acontece em todas as corretoras. Usualmente esses bonds eles têm um volume mínimo de alocação, tá? As corretoras costumam quebrar, ou seja, pegam um pacote e quebram ele em parcelas, então acaba sendo mais acessível. Mas se você for acessar diretamente o mercado americano, às vezes você precisa de um recurso muito grande, né? Então é importante também acessar esses mercados e os valores podem ser um pouquinho maiores do que a média que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, você consegue entrar num fundo com 500 mil reais, 5 mil reais, lá, dependendo do bonde, você vai começar a acessar esse mercado com a partir de 10 mil dólares. Então, é um ponto importante para você entender também essa alocação dentro da sua carteira. E, de novo, não é a questão da sua corretora em si que você está escolhendo, mas é o mercado, né, que tem essas características, desses valores, esses pacotinhos, né, como a gente diz de uma forma bastante simples. O Saravalli, está tendo uma discussão, pelo menos aqui no Brasil, né, com a iminência da queda de juros, e você estava comentando muito bem que lá nos Estados Unidos ainda existem algumas oportunidades. A discussão aqui no Brasil é sobre o estágio do ciclo de mercado que a gente está vivendo, né, principalmente nessa perspectiva, né, ainda a economia em contração, mas numa perspectiva de queda de juros, muitos investidores começam a fazer uma migração natural de sair de renda fixa e ir para renda variável. Quando você cita essas oportunidades e esse cenário ainda de elevação de taxa de juros lá nos Estados Unidos, e que ainda não se sabe se vai permanecer o aperto monetário ou se já chegou no pico e pode começar a cair no ano que vem, justamente porque o Federal Reserve ainda segue monitorando dados atrás de dados, e ainda está um tanto quanto imprevisível a queda da inflação. Mas essa discussão, ela ainda não chegou lá nos Estados Unidos, assim como chegou no Brasil. A gente vê esse rotation de renda fixa para renda variável, as empresas, né, andando um pouco mais aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ainda tem essa oportunidade de comprar bonds, de comprar renda fixa, e a gente mexer um pouco, sem a gente estar ainda nessa virada um tanto quanto do ciclo do mercado. A gente pode fazer um paralelo, talvez, em relação ao Brasil, que talvez os Estados Unidos esteja num estágio anterior ao que o Brasil está hoje, né, nesse segundo semestre de 2023, que a gente está gravando aqui. Então, tudo mais constante, também teoricamente, como a gente viu o fechamento das nossas curvas, né, principalmente pré-fixado aqui no Brasil, que já foi até mais do que a Selic, né? Ou seja, o mercado esperava até em algum momento ali um aumento, possível aumento de juros, mas já foi 14%, já foi 13%, já foi 12%, já foi 10%. Então essa expectativa também. Então, tudo mais constante, a expectativa é que a gente tenha taxa de juros básica nos Estados Unidos menor ao longo de 2024 e também esses títulos. Imagina que essa empresa é uma captação dessa empresa, é o Itaú captando nos Estados Unidos ou no mercado mundial. Então ela tem que pagar um prêmio em cima do que é a curva de juros. Então é natural que em 2024, 2025,
talvez nós não tenhamos o valor, né, esse título pagando tanto assim, né? Ou seja, o custo de capital para o Itaú, para o Bradesco, para a Braskem, para a Petrobras, ele tende a ser menor. Não só para o Brasil também. O Brasil também faz emissões internacionais, globais, né? Então, essa é a expectativa, que a gente não tenha mais um retorno. Agora, investidor, a gente sempre precisa entender, se você ficar olhando no curto prazo, você vai ficar colocando na conta também a variação cambial. Então, se olhar a curto prazo, você Marco, mas eu ganhei no bond 5% e perdi 5% no câmbio, né? Na verdade, a nossa visão é você ter um título que ele está totalmente descorrelacionado com o Brasil. Por isso que é importante você olhar Itaú, Bradesco, Braskem, Petrobras, todos que eu citei, né? Todos que têm possibilidade de um bond lá fora, mas olhar também um título da Apple, um título de uma empresa menor, da Microsoft, da Amazon, de qualquer empresa, né, listada nos Estados Unidos, porque às vezes você pode pegar uma empresa, isso é bastante comum. Olhe lá na Avenue, na sua corretora, se é a classificação de rating. Às vezes você tem uma empresa que é classificada como AAA, como investment grade, ou seja, um risco tão baixo quanto uma Microsoft, mas a gente não conhece a empresa. Só que por ser uma empresa menor, como se fosse uma mid, small cap aqui no Brasil, ela tem que pagar um prêmio, né, a mais sobre isso. Então às vezes você fala assim, pô, Marco, você prefere 3% da Apple ou pagar 5% numa empresa que tem AAA, que tem o mesmo rating ou um rating um pouquinho menor, mas paga 2, 3% a mais. Então essa composição também é importante você conhecer outros títulos, tá? Então isso também, não só nós, né, é o nosso trabalho, no nosso dia a dia, mas fazer essa composição junto com a sua corretora, isso está cada vez mais simples, tá? Então o que a gente espera? Que esse custo, né, esse prêmio que a gente está, né, emprestando nosso dinheiro em troca de um juros, ele seja menor, né? Que as empresas tenham essa captação a custos menores e uma hora esse prêmio vai ficar cada vez menor. Então, de novo, é importante se antecipar, mas os Estados Unidos está num passo atrás em relação à política monetária. Ele acabou de aumentar e a dúvida é se vai ter novos aumentos ou não. Aqui no Brasil a gente está discutindo, né, o tamanho da nossa queda praticamente no mesmo prazo. Isso acaba se refletindo em todos os títulos, mas principalmente nos títulos de renda fixa. Então é importante você ter essa composição, né? Porque eu brinco assim, pessoal, também não adianta nada você diversificar o seu portfólio se você tem ações do Itaú, ações do Bradesco e bond do Itaú e bond do Bradesco lá fora. Você diversificou a moeda, né? Mas o risco, você está correndo o risco do Itaú do mesmo jeito, né? Então é importante ter o risco do JP Morgan, o risco do Bank of America, enfim, outros riscos para você diversificar de fato, né? O Merrill Lynch, o Bank of America, ele depende quase única e exclusivamente dos Estados Unidos, né? O Itaú depende quase única e exclusivamente do Brasil. Então aí você começa a diversificar seu risco de fato, né? E se preocupar talvez menos com o retorno potencial e muito mais com o risco, né? Porque a gente só olha para o retorno, né? Mas está dando 8, está dando 10. Tem muita gente que, se fosse nesse sentido, você estaria comprando bonde de Azul, de Gol, né? Já chegou estressado, dá mais de 10, 15, 18% ao ano, né, no estresse ali do bonde, porque é sempre uma relação negativa, né? O bonde cai, esse yield aí projetado ele sobe muito. Então a gente já viu Azul pagando muito, mas em momentos de estresse. Então, muito cuidado. É importante fazer o inverso, né? Entender a diversificação, se ela está sendo feita, bem feita, a diversificação de risco, particularmente, né? E também, lógico, de moeda também, né? Saravari, você tocou num assunto importante, inclusive está bastante discussão nessa semana que a gente está gravando o podcast, que é a classificação, o rating da companhia, principalmente quando você estava falando de bond, né? Olhando em perspectiva nas questões lá dos Estados Unidos, nesses bonds, nessas empresas, nessas dívidas de lá, até que ponto isso acaba influenciando nessa relação risco-retorno que você estava comentando? Investidor, olhando ali no home broker, né? Olhando na página da corretora, filtra só os melhores, só AAA, só AA, enfim. Esses aí são os melhores para, de repente, o investidor começar a dar uma olhadinha e tal, ou os que pagam mais, mas tem um retorno, né, uma classificação um pouquinho menor tal. Como que faz essa conjunção, né, desses fatores para também aproveitar umas taxinhas melhores? Sim. A própria corretora, a própria Avenue, a sua corretora, ela vai te entregar e já te acompanhar, porque todas essas emissões elas são acompanhadas de uma classificação de risco, né? Então já tem ali uma classificação até para medir o quanto que vai ser o custo dessa captação.
ou essas corretoras fazem parceria com alguma agência, né, adicional, ou você mesmo, se você quiser, você pode assinar um serviço para acompanhar esse rating. Então, eu vou citar aqui um exemplo, por exemplo, de quem faz em fundos, enfim, que é uma das grandes casas, chama-se Morningstar. Tem muita gente que assina adicionalmente para entender uma opinião diferente e é uma referência independente, né? Não ligada exatamente a um banco ou uma corretora, né? Mas funciona como uma própria agência de risco, né? Então, usualmente, empresas americanas, também assim como empresas brasileiras, né? A gente tem um rating da Petrobras. O rating da Petrobras não tem como ser muito diferente do rating do Brasil, né? Então, é uma empresa brasileira. É até uma discussão que a gente faz muito lá na BMC News, né? Algumas empresas vão buscar listagem global ou norte-americana para deixarem de ser vistas por uma empresa brasileira para ter um custo de captação e passam a ser uma empresa americana ou global. Então, quando eu pego a Apple tem que ser comparada ao risco, né, soberano dos Estados Unidos, que, concordem comigo ou não, mas pela classificação de risco é o lugar mais seguro do mundo. E vai continuar sendo. 2008 foi até interessante, que a crise foi oriunda dos Estados Unidos, mas eles nunca perderam esse status de ser o lugar mais seguro do mundo. Então, a crise era nos Estados Unidos e continuava indo recurso para os Estados Unidos. Então, a Apple ela é comparada ao risco soberano norte-americano. Por isso que não tem como a Apple, né, ter um custo de capital parecido com o brasileiro. Nós somos emergentes, a gente tem muito risco, né? A gente muda presidente assim, né? Impeachment assim. Não só nós, vizinhos da América Latina, a gente é visto como um bolo só. E o investidor fala, tudo bem, eu invisto na América Latina, mas desde que me paguem um prêmio muito maior. Então, no mercado norte-americano, o legal é que você tem muita liquidez e a gente tem acesso não só às empresas americanas, mas às empresas globais. Então, às vezes é importante você pegar um bonde de uma empresa europeia, de uma empresa japonesa, uma empresa asiática, outra empresa da América Latina. Você consegue fazer essa cesta, né? É lógico que depende um pouco do volume da sua negociação. E a minha preferência é, se você está indo para os Estados Unidos para reduzir o seu risco, né, que esse é o objetivo, né, você ter ativo em dólar, também reduz o risco com empresas que são mais estáveis, maiores, mais líquidas, como as grandes empresas de tecnologia. Isso é importante, né? Não quer dizer que vão pagar mais ou menos, né, nas ações, mas em bond ela tem que estar muito parecida com o risco soberano associado ao risco da empresa, né, particularmente. Então você consegue fazer uma composição e entender assim, se eu tiver um default, por exemplo, quem vai me dar default? A maior chance é uma empresa brasileira ou uma empresa americana. Então você vai começar a compor essa carteira. Acho que o brasileiro hoje, felizmente ou infelizmente, a gente acabou aprendendo muito com os fundos de crédito, com as operações de crédito, sobretudo após o advento do caso Americanas. Então a gente está mais calejado, a gente aprendeu mais o que é uma operação de crédito. Então isso é importante também. Então faça essa composição de riscos na sua carteira, né? E lógico que o retorno também tende a ser relativo ao risco que você está correndo, né? Ô Saravalli, você percebeu que teve alguma movimentação de crise ou alguma coisa que abalou esse setor de crédito lá nos Estados Unidos, com toda a situação envolvendo os bancos por lá no começo do ano? Porque aqui a gente teve o evento Americanas, lá eles tiveram outro evento, claro que também proporcionado pela alta de juros, marcação a mercado, toda aquela situação que a gente já comentou, inclusive aqui no Portfólio Global, em programas anteriores. Mas isso acabou abalando a confiança do investidor, a busca pelos bonds de algumas empresas, justamente porque é uma crise de confiança, digamos assim. Teve esse problema? Teve sim. Só que ele foi muito momentâneo, ele foi muito rápido. E eu acho que o Banco Central americano foi muito feliz, muito ágil em atuar. O que o Banco Central, acho que ele é muito conhecido em aprender com crises anteriores, né? E acho que um dos grandes aprendizados da crise de 2008 é atuar muito rápido. Né? Talvez uma das grandes críticas de 2008 tenha sido demorou muito para reconhecer, demorou muito para atuar e acabou deixando para encontrar um responsável. Então, quando a gente teve essas quebras recentes, né, falência, insolvência de alguns bancos norte-americanos regionais, o Banco Central estava no movimento, né, de realmente reduzir os estímulos e falou assim, não importa, se for para salvar os bancos e não ter um risco de contágio, porque a grande preocupação era ter um saque, né, de todos os bancos, reduzir muito essa liquidez, só que o Banco Central, o Tesouro principalmente, acabou atuando
de uma forma muito rápida. Então isso a gente viu, né, essa atuação muito forte, e nunca teve uma preocupação em relação ao risco sistêmico. Pô, será que vai ter alguma preocupação? A gente teve outros problemas na Europa, como o caso do Credit Suisse, acho que ficou mais emblemático, mas todo mundo entendeu que foi algo pontual, específico, né, de um banco, e também teve podemos dizer assim, um salvamento ali rápido, muito polêmico, né, mas foi rápido e acabou não sendo contagioso para outros sistemas. Então teve essa preocupação, mas ao mesmo tempo foi muito rápido, ninguém chegou a questionar. Se você fosse acionista, né, o bondholder, né, ou seja, ser um credor de um banco desse, você viu muita volatilidade, mas no fim a gente teve impacto relativamente pequeno, tirando algumas pontualidades. O caso do Credit Suisse teve impacto sim para credores, outros bancos teve impacto, teve vários fundos que tinham posições nesses fundos, nesses bancos, mas não tivemos grandes preocupações, né? Então, sim, muita gente saiu machucada, né? Teve impacto sim, mas ele foi momentâneo e acabou não impactando outros acionistas e credores, né? A gente não teve nenhuma preocupação. Pelo contrário, a gente viu uma liquidez ainda maior nos grandes bancos, né, dos Estados Unidos. O Citibank, JP Morgan, o Bank of America acabou absorvendo muito bem essa estrutura norte-americana. O apetite, né, pelos bonds, pelas emissões, continuou. Continua normalmente. O que a gente pode ver é que ao longo dos últimos 12 meses, principalmente, o investidor americano, na média, está com uma posição de caixa, né? Caixa entende-se bond, títulos de curto prazo, talvez que fazia muito tempo que a gente não via. Mas o lado inverso também é verdadeiro. No curto prazo, nos últimos 3 meses, a gente começa a ver essa redução da posição de caixa. Tá? E isso pode ser por 2 motivos. Por essa proteção, essa preocupação grande, né? Então, o investidor, em termos de estratégia, alocando mais em títulos de curto prazo, né? Defendendo o seu caixa. E a segunda posição também, né, que a gente vê um pouco dessa redução da posição de caixa, ela pode ser relativa, né? Porque também a gente teve várias ações que se valorizaram, né? Então pode ser também que de forma passiva as posições de ações elas vão ganhando posição, né? Já que subiram muito forte, parece que é como se estivesse reduzindo o restante da posição, porque o investidor americano respeita muito aquelas alocações que a gente diz, aquela estratégia de alocação do famoso 60-40, né? Então, se o meu consultor falou para 60-40, eu preciso ter. Isso precisa ser sendo rebalanceado, mas a gente vê que existe um nível de conservadorismo ainda muito grande, né? De fundos, né? Mutual funds, de estratégia, de wealth, gestores de riqueza, enfim, uma posição ainda de caixa muito grande, né, dentro desse cenário de juros altos nos Estados Unidos. Interessante, 60-40, subiu a ação, o cara comprou NVIDIA, comprou então, Meta, ele fica com 70 ações. Aí ele vai vendendo tudo para rebalancear o portfólio. Rebalancear. Sensacional. Ele funciona super bem e eles seguem muito a risco. São disciplinados. São muito disciplinados. Então você tem lá o serviço não só de gerentes, assessores, mas eles têm muito serviço de advisor, né, que eles chamam. Né? Então, o que o advisor falou, tem uma regra lá 60-40 e eu preciso fazer. Se descolou muito para 70-30, eu vou vender um pouco de ações para voltar para a minha posição. E isso provavelmente está acontecendo, provavelmente quem tinha NVIDIA. Né? Igualzinho aqui no Brasil, né? Quando sobe muito, vai lá e comprar mais. Daqui a pouco você olha a carteira, mas você está com 80% de ação. Mas o que você está fazendo? Tô aproveitando o movimento. Ô Saravalli, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente segue batendo esse papo, porque no primeiro bloco a gente falou bastante sobre renda fixa e toda essa estratégia. Eu quero entender um pouco mais desse cenário, mas também para renda variável. E já que a gente começou a falar um pouquinho a respeito de várias empresas, começou a dar esse spoiler aí do 60-40, eu quero saber a porcentagem das empresas, a porcentagem das ações ao longo dessa estratégia. O Portfólio Global vai para um rápido intervalo. Você que está nos acompanhando, continue aqui com a gente. Estamos de volta aqui no Portfólio Global, trazendo informações a respeito de investimentos no exterior. Hoje recebendo Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest. Marco, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre renda fixa, né? Que na verdade, o cerne do programa, o intuito do programa é bater um papo a respeito de estratégias de investimento nesse cenário econômico nos Estados Unidos, cenário global, alta de juros, inflação, enfim, um temor com recessão.
e a gente falou bastante sobre renda fixa, que é uma parte do portfólio do americano médio, digamos assim, como a gente falava no finalzinho do último bloco. Tem a outra parte, tem a parte do equity, que os americanos gostam bastante, os brasileiros também têm uma exposição, e quando olha para os Estados Unidos, acaba sempre buscando empresas também para fazer seus investimentos, olhando em equity. E a gente fala bastante das big techs, a gente fala bastante das companhias que mais têm exposição aqui no Brasil, digamos assim, quem não tem um iPhone, né? Quem não tem um acesso a um Google, quem não tem uma conta no Instagram, enfim, né? Se não tem, no caso do iPhone, conhece alguém que tem, né? Que não é todo mundo que tem também. Ou até mesmo o Samsung, que inclusive divulgou resultado recentemente. Enfim, tem toda uma gama de empresas, de companhias que estão muito próximas da nossa realidade. Queria que você falasse um pouquinho a respeito de uma estratégia ou de estratégias para equity, como alocar essa segunda parte, digamos assim, do 60-40 nesse mundo, nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Como que está a sua percepção sobre isso? Bom, acho que tem uma questão... Primeiro, pessoal, se você está dando os primeiros passos nos Estados Unidos, né, ou no mercado internacional, a sugestão mais simples e talvez super barato, né, e super, acho que democrático, são os fundos, né, os ETFs, enfim, que replicam outros índices. E nos Estados Unidos você tem ETF de tudo, basicamente de tudo. Se você quer um ETF que acompanha exatamente o S&P 500, o que é o S&P 500? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você vai ter um ETF lá. Eu gosto de um outro ETF que eles são as 100 maiores empresas do mundo, né? Então você tem uma grande parte dos Estados Unidos, mas você tem empresas da Europa, você tem empresas da Ásia. Isso é muito interessante porque você acaba diversificando não só nos Estados Unidos. Mas você tem ETFs que pagam dividendos, você tem ETFs que são mais conservadores, você tem ETFs, enfim, de regionais, né, em termos ou algum tema específico, né, entretenimento, enfim, você tem ETF de tudo. Então, você está começando seus primeiros passos, para mim, essa é uma das formas mais simples e mais fáceis de acompanhar o mercado, né, e até tem uma discussão, vai ser eterna, a gente pode discutir aqui em portfólios globais, né, em outros podcasts, mas nunca vai chegar na resposta, se o gestor tem a capacidade de outperformar, de ter uma performance melhor do que a média, do que o S&P 500. O S&P 500 ele é muito difícil de bater, né? Até porque ele tem uma concentração em empresas específicas, você não vai acabar tendo uma concentração tão grande como tem o S&P 500, né? Tem toda uma questão. Então, primeiro passo, pessoal, acho que primeiro conheça os ETFs, tá? Você já diversifica super bem. Mas o segundo ponto, é natural também quando a gente começa, Marco, mas eu quero ser sócio de uma empresa, de 5 empresas, montar o meu portfólio. É natural também que a gente vai procurar empresas que a gente conhece, como o Felipe falou. Conheça, o que está dentro do meu computador? O Windows. Será que tem o Windows? Tem. Microsoft. Então, você é sócio da Microsoft, né? Eu tenho o meu celular aqui, eu tenho, enfim, a tecnologia, enfim, o fornecedor. E a gente lembra de outras empresas que o brasileiro adora, né? Disney, enfim, empresas de entretenimento, né? De cultura e de alimentos, né? A famosa Coca-Cola, Pepsi. E aí eu tenho até uma polêmica, Felipe. Eu já falei isso, acho que uma vez no ar da BMC. Mas tem uma polêmica muito grande que a gente olha muito. Para mim, acho que um dos maiores investidores da história vai continuar sendo, o famoso Warren Buffett. E muita gente olha a carteira dele, que é uma carteira aberta, você consegue ser sócio dele também, né? E aí a gente fala, mas o que ele está investindo? E uma das maiores posições dele ao longo da história, fora a Apple, é a Coca-Cola. Só que se você olhar historicamente, até eu fiz uma provocação recente, uma história de 5, 10 anos para cá, a Pepsi ela tem performado melhor do que a Coca-Cola aí por vários motivos, né? Então não quer dizer também que ele acerta, ele ganha dinheiro, mas não quer dizer também que ele não esteja na melhor posição do setor. Só para arrumar uma última polêmica, provocação, né? Aqui. E tem vários motivos. A Coca-Cola ela paga muitos bons dividendos, tem alguns termos americanos que citam isso, né? Ou seja, dividendos todo ano e crescente por muito tempo. Só que se você olhar a Pepsi, ela cresce receitas, ela tem margens melhores, rentabilidades melhores, e o crescimento de dividendo, pelo menos nos últimos anos, tem sido maior, né? Ou seja, a rentabilidade, a lucratividade, o retorno da Pepsi tem sido melhor, tá? Então, se fosse o Warren Buffett, se eu pudesse passar um recado para ele, fala assim, dá uma analisada na Pepsi também, né? A Pepsi também tem vindo super bem, mas ele já tem essa posição, já está com um lucro muito grande, um retorno muito forte, e isso ele já tem talvez mais de décadas essa posição em Coca-Cola, né?
Até porque Coca-Cola, como o Buffett gosta de falar, é uma baita de uma pagadora de dividendos, né? E o retorno que ele tem com o dividendo anual de Coca-Cola... Mas a provocação que eu faço é que o sim, crescimento dos últimos 10 anos de dividendos da Pepsi tem sido maior. Então a ação da Pepsi nos últimos 5, 10 anos, em bolsa, somando os dividendos, tem sido melhor. Sim. Então, aqui, se eu fosse encontrar ele um dia, passar um recado, falar assim... Você devia ter Pepsi, né? Vamos fazer esse swap, essa troca. O meu ponto é que o preço médio de Coca-Cola dele também tá muito abaixo, né? Se vou fazer o swap, vai dar dificuldade. É só uma provocação. Ô, Saravali, mas você tocou num assunto interessante, porque nem sempre o que tá no nosso dia a dia é tecnologia só, né? Exatamente. Tem Coca-Cola, tem Pepsi, tem uma série de empresas aí que também a gente pode... trazer para o nosso dia a dia. E quem divulgou resultado recentemente foi o próprio McDonald's também, né? Claro que a gente tem a divisão aqui Arcos Dourados, né? Aqui no Brasil, mas o McDonald's em termos globais divulgou resultados, bons resultados inclusive, e tá no nosso dia a dia, né? É uma empresa que talvez... Não no meu. Não, no seu? Você vai no McDonald's todo dia, né? Todo dia não, mas tá no dia a dia. Você passa, eu tenho certeza que quando você vai pra sua casa, você passa pelo menos na frente de um McDonald's. Sim. Ou quando você vai no shopping, enfim, tá lá, né? Ou ver uma propaganda. Eu vou só uma vez por semana só. Tá bom. Não é todo dia. É melhor. Tá boa a porcentagem, Saravali. Mas pensando em ramo... alimentício, né? Você comentou Coca-Cola, você comentou Pepsi também, que acaba sendo um setor também bastante resiliente numa sociedade como os Estados Unidos, numa sociedade global, né? Que a alimentação tá presente aí, né? Exato, por mais que, tem inflação, mas a pessoa não deixa de comer, não deixa de... ou no máximo se divertir ali, ou ir num shopping, comer no McDonald's, enfim. É uma tese que encaixa num ambiente desafiador como a gente está vivendo também. Tem o McDonald's e o setor de alimento, ele tende a ser, pelo menos historicamente, mais previsível. É lógico que a gente precisa entender, a gente fala o seguinte, né? A gente faz essas polêmicas, mas o mundo não está mais comprando, né, fast food, não está... Isso o McDonald's estuda todos os dias, você tem talvez centenas de funcionários estudando todos os dias o comportamento do consumidor, o perfil. Você pode ver até nas lojas, né, aqui em São Paulo, no Brasil todo, mudando de cor, né? Você fala assim, caramba, cadê aquele vermelhão, cadê aquele amarelo, né? Não está mais presente. Tudo isso é estudo de anos, né? Sensibilidade, comportamento do consumidor, lançando novos produtos. Inclusive, parece que teve um lançamento, Felipe, você lembra? Acho que um lançamento, não sei se chegou aqui no Brasil, de um milkshake novo, então deve ter sido só nos Estados Unidos. Está fazendo um baita de sucesso. Então toda hora eles estão lançando produtos, testando marcas, lojas, formatos de lojas. Até vamos fazer um spoiler aqui, que eles vão lançar, acho que em falha a memória, em 24, começar nos Estados Unidos, não sei se vem no Brasil, um novo formato de uma nova marca, né? Isso o McDonald's não faz muito historicamente, né? Ainda associado ao nome Mac, mas talvez um conceito ali um pouco mais gourmet, lojas menores, né? Mas se a gente olha para os resultados do McDonald's, eles foram muito bons. Inclusive hoje, particularmente, né? Acabou de sair o PIB norte-americano. E uma parte grande aí do PIB norte-americano ele é consumo, né? Consumo das famílias. E parte disso, o que a família está fazendo? Está consumindo alimento, está consumindo fast food, está consumindo McDonald's. E os resultados foram muito bons. Lembrando que McDonald's, como o Felipe falou, não é Brasil. Né? O Brasil eles têm uma participação, vamos dizer assim, indireta. Aqui a gente tem uma outra companhia que lista Brasil e outros países da região, né? E quando a gente fala de McDonald's, quando você for comprar e acionista de McDonald's lá nos Estados Unidos, você vai comprando grande parte dos McDonald's nos Estados Unidos. Tem outras lojas, né? Europa, Ásia, enfim, mas grande parte das operações do McDonald's, né, que você for sócio, você vai ter uma participação no Brasil, mas muito indireta ali, e a grande parte disso está nos Estados Unidos. Então, os números vieram bons, vieram acima das projeções. Se a gente pegar o famoso conceito de same store sales, então sem contar abertura de novas lojas surpreendendo positivamente, vai muito em linha com o PIB que acabou de sair. Ou seja, o Jeremy Powell falou, né? O consumo aqui está muito forte, a residência americana é surpreendente. E isso a gente consegue ver em vários mercados, e um deles nos resultados do McDonald's. Então todos os números vieram bons, acima das projeções, né? E o grande spoiler aqui, eu vou copiar aqui, mas o nome da loja, não desse restaurante, vai chamar Cosmex. Né, esse modelo aqui é um formatinho menor,
mais intimista, talvez ali um pouquinho mais gourmetizado, podemos dizer assim. Mas é lógico que também eles vão começar a testar modelos novos. Não sei dizer se chega no Brasil e quando chega, né? Mas é uma novidade que eles anunciaram agora nesse resultado, essa nova marca começar já, acho que talvez esse ano, alguns testes nos Estados Unidos, né? Então, mostrando realmente força da economia americana. E também vou falar aqui uma notícia ruim, mas é boa também. A gente reclama muito de inflação, mas tem alguém que está repassando essa inflação. E um player que está repassando essa inflação é o McDonald's, né? Então, quem faz a inflação também são as empresas. Então, quem está lá na ponta repassando a inflação, e às vezes não é um lanche que mudou, né, de preço. Às vezes pode ser diversas variáveis que acabam se traduzindo em mais rentabilidade para o McDonald's, né? Então, isso também acaba influenciando aí na sua rentabilidade. Então, números bons, fortes, same-store sale perto de 2 dígitos, né? Rentabilidade boa e também com o lançamento de novos produtos e também de novas marcas aí no McDonald's. Mais uma empresa, como você falou, faz parte do nosso dia a dia, é interessante, né? É lógico que o mercado hoje está viciado em tecnologia, mas lembrar que a Bolsa Americana são centenas de milhares de empresas, né? Pegar o Nasdaq, que tem milhares de empresas para você investir, né? Quando falar em S&P 500, são 500 empresas, mas eu estou falando 500 empresas mais líquidas, né? Temos diversas possibilidades. E McDonald's é uma empresa assim, que o brasileiro adora investir por conta dessa facilidade de entender o negócio, entender o business da empresa, né? É interessante quando você fala isso, Saravalho. Eu tenho 2 perguntas a respeito, né, dessa movimentação, desse cenário. A primeira seria, é mais fácil para uma empresa tipo o McDonald's repassar a inflação, essa inflação mais persistente, do que uma loja de varejo, por exemplo, tipo um Walmart, uma Costco, Target, enfim, que vai para o consumidor final, o cara que vai, prepara a sua comida ali ou qualquer coisa, para uma loja que já tem essa perspectiva de ser um pouquinho mais caro mesmo ali, ou de fazer novos produtos para repassar. É mais fácil na comparação uma loja que tem, né? Que é tipo uma transformação, né? Você pega a matéria-prima e transforma num produto, do que, de repente, a própria loja do varejo. Teoricamente, sim, né? Teoricamente, se a gente tiver uma economia como a economia americana forte, resiliente, com muita geração de emprego, esse bem ele tende a ser menos elástico a preço, né? Menos sensível à variação de preço. É lógico que você não pode ter um lanche exatamente igual hoje a $10, na semana que vem ele está $20. Mas também tem diversas formas de fazer essa mudança de preço, né? Você pode agregar um preço diferente para um combo, você pode reduzir tamanhos, você pode acabar se traduzindo em mais rentabilidade, o que acaba sendo se traduzindo para a inflação na economia, né? Então, diversas formas você pode agregar esse preço diferente principalmente ao ramo de alimentos, né? Então, teoricamente, alimentos também você não pode ter um cenário de recessão, de aumento de desemprego. Aí você não tem espaço realmente para repassar a inflação nenhuma. Mas tudo mais constante no ambiente de crescimento econômico, mesmo que seja pequeno, né, com geração de emprego, o segmento de alimentos, seja fast food, seja um pão de açúcar aqui no Brasil, Carrefour, outros segmentos, eles tendem a ser menos elásticos. Então, teoricamente, o repasse de inflação ele é mais online, mais dinâmico, né? É lógico que a gente precisa entender muito a estrutura societária, a base, né, a estrutura da sociedade, né, em termos de renda, em termos de poder de compra das famílias, né? Porque o que acontece também? Isso pode ser uma inflação meio escondida, né? Tudo bem, você não passa, por exemplo, o repasse de preço no seu principal produto, que é mais caro, mas você repassa num preço que é mais barato, porque você sabe que o consumidor pode fazer essa troca por um produto menor, né? Então, acontece muito aqui no Brasil, isso é visível, por exemplo, na cesta básica, né? Ver que o consumidor está trocando um pouco ali de carboidrato, né? Particularmente, então acaba subindo ali o preço do macarrão, o preço da bolacha, particularmente, né? Porque já sabendo que o consumidor pode fazer essa troca. Então, tem diversas formas para a gente fazer esse repasse, mas como a gente vê pelos números, sim, tem um número importante aqui de repasse de inflação, né? A empresa crescendo cerca de 10%, né, nas vendas, isso sem contar a abertura de lojas, então tem uma parte relevante que sim, foi repasse de preço, foi aumento de inflação, passando aí nos
nos lanches aí do McDonald's. Né? Boa. E a segunda pergunta, ainda nesse cenário, Saravalli, é que é o seguinte, você comentou, né, que aí muita gente só olha para tecnologia e tudo mais. Você acha que tem um viés até mesmo ou comportamental ou até mesmo psicológico? Porque as grandes empresas de tecnologia, elas acabaram desempenhando melhor, pelo menos nesse começo de ano, de um tempo para cá, por mais que, né, a gente evite falar essas coisas, né, também porque, mas elas que estão sustentando S&P, né, essas 7 empresas estão sustentando grandes altas nos índices americanos. Isso acaba atraindo também um olhar para o investidor quando ele pensa em fazer seu investimento lá fora. Se essas empresas estão sustentando o índice, teoricamente, posso pegar um movimento que pode se perpetuar, que pode continuar nesse movimento. Você acaba, essa componente psicológico também pode acabar enviesando essa procura e aí deixando de lado uma economia um pouco mais real ali, né? Como o McDonald's, como a Pepsi, como, enfim, outras empresas, outras tantas outras, 493, né? Do S&P 500, 7 são as grandes que estão puxando para cima, exato. As outras 493 estão ali brigando para ter seu lugarzinho, né? Isso também pode mexer com o componente psicológico do investidor? O investidor, queira ou não, ele quer estar, entre aspas, na moda, né? O pessoal vai chover de críticas, né, quando eu falar isso, mas não importa o tamanho, né? Pessoa física, grande investidor adicional. E a grande discussão nesse ano de 2023 e vai continuar sendo em 2024, é a componente de crescimento. Da onde vai vir o crescimento dessas companhias, né? Será que vai ser um novo Windows? Nossa, o que vão fazer no novo Windows, né? Vai ser um novo iPhone? Não. A componente de crescimento de 2023 e 2024 vai ser o uso da inteligência artificial, né? Ou você desenvolver ferramentas ou você utilizar, né, a inteligência artificial a seu favor. Então, que empresas que podem fazer isso? As empresas... elas mesmas, as empresas de tecnologia, ou elas vão usar, ou elas vão comprar, ou vão desenvolver dentro. Então, você tem duas companhias. Se uma companhia é menor ou não está nesse segmento, não vai utilizar inteligência artificial, ou seja, você vai começar a ler, essa empresa aqui, ela pode começar a perder receita, ela pode diminuir de tamanho, ela pode até sumir em algum momento, né? Mas o Google, o Facebook, o Meta, Microsoft, não, elas podem desenvolver ainda a sua inteligência artificial e pode ser o drive de crescimento. Então, elas são negociadas, não quero dizer que o McDonald's seja super barato, tá? Mas vamos entender uma ordem de grandeza aqui. Enquanto a gente fala que algumas empresas estão subindo 40%, 50%, 100%, né, de valorização nesse ano 2023, aqui o McDonald's está subindo cerca de 13% no ano. Então, ela não é barato, né? O McDonald's negocia um pouco mais acima de 30 vezes lucro, mas, ao mesmo tempo, quando a gente compara com empresas de tecnologia, negocia múltiplos muito mais altos. Então, você também, na teoria financeira, né, na academia, você tem vários papers para justificar, mas acho que não tem uma justificativa. A gente vê que no S&P 500, ao longo de 100 anos, você tem ali alguns degraus, né, que a gente chama de real rate. Né? Então, pegar o múltiplo médio de 10 anos atrás, ele vai ser menor do que o múltiplo médio. Depois de 10 anos atrás, ele vai ser múltiplo médio. Então, a gente está subindo esse múltiplo, né? Principalmente com empresas que crescem muito. E aí você tem que achar o argumento que vai ser a próxima pernada de crescimento. E agora a próxima pernada de crescimento vai ser empresas de tecnologia e empresas que estão muito ligadas à inteligência artificial. Então, a gente lembra de 2001, né? Mas Marcos, estamos vivendo numa bolha, as empresas já estão negociando a múltiplos muito altos, mas enquanto o mercado continuar comprando que essas companhias vão continuar liderando o processo de crescimento, de expansão, vão continuar pagando múltiplos muito altos nessas companhias. E até esse momento as empresas, pelo menos no segundo trimestre, têm surpreendido positivamente, né? A média de que a gente chama de earnings surprise, né? Surpresa de lucros agora, tem sido da ordem de 7%, de 8%. Tá? Ou seja, cerca de quase 10% de lucros acima do que das projeções que o mercado vem esperando, grande parte de tecnologia. Então, a gente vai ficar procurando racionalidade, né, Felipe, que a gente discute muito sobre VEG, né, aqui no Brasil, mas o inverso é verdadeiro, né? A VEG americana e a Microsoft, a Amazon, o Google, e o Amazon, Google americanas, a gente faz um proxy para a VEG aqui brasileiro. Então, essa relação que a gente tem. E se você for ficar muito preso a múltiplos de curto prazo, você vai acabar não investindo em nenhuma companhia. Ou companhias que crescem menos, ou que têm menor potencial de entregar surpresas positivas. Tá? E os números são
são muito diferentes do Brasil, né? Pega o caso do McDonald's aqui, quando a gente tem empresas que pagam... Aí voltando para a questão lá do começo do primeiro bloco, né, de rating, aqui a gente tem empresas que pagam 10, 12, 15, até tirando o Petrobras, pagam 18, 20% de dividend yield, né, ou já pagaram. O McDonald's, por exemplo, paga 2% de retorno de dividend yield, né, nos últimos 12 meses. Então, essa é a realidade. Também, na hora que você for para os Estados Unidos, lá tem um custo de capital diferente, mas também, para alguns conceitos, tem um retorno diferente. Né? Isso é esperado para níveis de riscos diferentes. Né? Perfeito. Ô, Saravalli, para encerrar, última pergunta aqui, que a gente já está se encaminhando para o finalzinho. Tinha uma máxima, né, do mercado, e eu quero aproveitar uma frase que você falou numa resposta recente sobre o caixa das empresas, sobre ter dinheiro em caixa, sobre principalmente essas grandes empresas, né? A gente vê Apple com baita caixa, gigantesco. Pode comprar não sei quantas empresas aqui do Brasil só com caixa que ela tem. Enfim, Google, Microsoft, várias empresas. Tinha uma máxima que falava que cash is trash, né? Pelo menos até um tempo atrás o Rei Dalio falava isso. Agora ele falou que não é bem assim. Muita gente está falando cash is king. Quem tem caixa tá salvo e pode passar sem apuros por crises ou por alguma dificuldade, por alguma intempérie. Na sua visão, o que cash é, hein? O que as empresas devem adotar aí como máxima na sua política? E o investidor olhar também, né? Se cash é bom ter cash ou não é bom ter cash. Eu vou ampliar um pouco essa frase, fazer uma frase minha que acho que não existe. Então, calma aí. Vou registrar. Bom, né? É isso aí. Então, porque todo mundo fala cash is trash, cash is king, eu acho que asset is king, né? Ou seja, a gente teve uma discussão em finanças muito dos últimos 10 anos para cá, de que é importante que as empresas não tivessem ativos, né? Ou seja, a gente chama de asset light, né? Você não pode ter um imobilizado, você não pode ter um apartamento, você não pode ter um prédio, você não pode ter um galpão, você não pode ter... Asset, o que é asset? É tudo, né, de uma companhia. Entra marca, entra diversos valores, pessoas, né? Então acho que o mais importante, e quando a gente fala de ativos, todos... O caixa também está incluso nos ativos, né? Por que isso? Porque você fala assim, mas está queimando o caixa na sua mão. Pessoal, caixa é bom sempre, né? O ruim é o tamanho desse caixa. Agora, quem não queria ser hoje a Apple, né? Quem não queria ser hoje uma empresa de tecnologia, o Google, qualquer outra empresa que tenha tanto caixa assim, que gere tanto caixa assim, que fala assim, não sei o que fazer. E as empresas americanas, são poucas brasileiras que fazem isso, uma delas é a Vale, que eles fazem, não tem mais o que fazer, então eu vou, fora dividendos, enfim, vou recomprar minhas próprias ações, que é uma das formas também de eu rentabilizar o meu próprio capital. Então as companhias americanas são muito ativas em programas de recomprar as próprias ações. Mas eu sou muito mais do cash is king e ampliando, né? Vou registrar aqui essa frase. A nova frase é asset is king, né? E fica tranquilo, viu, Saravalli? Porque se foi falada uma vez, ainda está inédito. Então você já se apropriou. Vou procurar. Asset is king, Saravalli, Marco. Só para a gente deixar na ABNT, né, Marco? Não sei se uso no singular ou no plural, mas eu vou registrar o quanto antes. Mas é importante ter ativos. E às vezes um ativo, ele pode ser uma marca, né? Por exemplo, a Coca-Cola uma baita de uma Apple, marca. Né? Até McDonald's que a gente estava falando também. Então também não deixa de ser um ativo super importante, não só caixa, né? O caixa todo mundo gosta, você consegue tangibilizar ali, tá lá, tem 100 milhões ali no caixa. Mas o que é uma marca hoje, né? O que são pessoas, enfim, ideias, né? Patentes, enfim, tem muita coisa que o ativo é importante. Então eu sou contra, até inclusive tem umas empresas brasileiras que hoje têm dificuldade, a liquidez, mas por exemplo, vai lá, tem um galpão. E se não tivesse galpão? Teria que ir para o mercado fazer aumento de capital, não, mas eu não consigo monetizar aquele galpão, ou uma parte dele. Então isso é ativo ainda, né, da empresa. Então, em termos de finanças é muito polêmico, né, essa questão de ter muito ativo e mobilizado. Mas eu acho que ativo, a qualidade do ativo é muito importante também. Incluo também o cash, o caixa também nessa. Perfeito. E também, né, melhor ter ativo do que ter passivo, né, Sara? Melhor ter ativo sobrando do que ter passivo sobrando. É isso aí. Grande Saravalli, suas considerações finais para o nosso portfólio global dessa semana. Bom, o resumo eu acho que tivemos um primeiro semestre surpreendente na Bolsa Americana, em todos os sentidos, e tudo mais constante. Até eu falei assim, você pegar historicamente anos que tivemos o S&P 500 subindo mais de 10% no primeiro semestre
em quase todos os anos, a gente teve um segundo semestre também em alta. Então, estatisticamente, a gente tem uma chance muito grande, né, com a sinalização do Fed de ter um segundo semestre também positivo nos investimentos internacionais. Fechou, Saravalli. Obrigado mais uma vez. Sempre muito bem-vindo aqui no Portfólio Global. Abração, até a próxima. Isso aí. Obrigado. Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, aqui com a gente, batendo um papo sobre alocação e estratégia de investimento nesse cenário global desafiador, né? Juro, inflação para cima, também desaceleração econômica em vários países e como, né, o investidor monitora as oportunidades para conseguir trazer, né, bons retornos para os seus investimentos. A gente vai ficando por aqui, a gente volta na semana que vem com mais Portfólio Global, mais entrevista, mais bate-papo, mais oportunidades para você rentabilizar melhor seu patrimônio e, claro, diversificar seus investimentos. Forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.